Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo pro nosso canal, diretamente da Iron Studios Concept Store, do meu lado direito, pra emoção de louco da batera, Bruno Osório. E aí, tudo bem? Como é que vai? Tudo jóia? Tranquilo. Tá sumindo, né? O pessoal tem pedido a sua presença aqui. Tem, pedido foi pra... vai fazer o apito agora. E do meu lado esquerdo, vamos falar de nostalgia. Quando a gente fala de nostalgia, Rodrigo Moreno. Coisa velha, né? Marcelo Odebrecht do Figuraças. Ó, naftalina? Hoje vamos falar de causos de uma galáxia muito, muito distante. Trouxemos o Rodrigo Moreno para falar de Star Wars, né? Ah, eu achei que era TechPix. Coisas velhas. Pode ser também, acho que no próximo a gente grava. De cara, pergunta para Rodrigo Moreno. Me falaram que Jorge Lucas, quando teve a ideia, bateu lá na porta da Hasbro, falou assim, eu quero fazer um filminho, vai ter uns bonecos aí e tal, vai vender pra caramba, tal. Quer fazer? A Hasbro falou, vai ser vai pro inferno. Aí ele bateu lá na porta da Kenner e deu certo. Começou assim, não? Começou assim, né? Ninguém imaginava que Star Wars ia dar certo, inclusive ninguém queria nem produzir o filme, imagina, naquela época. Então, na verdade, o Jorge Lucas ele abriu, né? Numa época que o cinema era muito diferente, e um filme de aventura, uma coisa espacial muito diferente, mas ninguém apostava que aquilo ia dar certo. E ele queria o merchan, ele falou assim, o merchan. Exatamente, ele é o mestre do merchan, né? E na verdade é uma coisa que deu super certo e ninguém acreditava naquilo. E aí a Kenner aceitou o desafio, só que o que acontece? A produção de qualquer item, seja uma estátua, seja qualquer coisa colecionável, demora tem bastante tempo, né, para ficar pronto. Então, o conceito, a produção, a aprovação, protótipo, etc, etc. O que acontece? As peças, com o sucesso que Star Wars fez... Não ficaram prontas ficariam prontas até o Natal daquele ano. Então, imagina, a criança, não ia ter Star Wars no Natal de 77. Então, aí, né, a grande ideia... Né, eles venderam uma caixa. Nasceu aí, Zório, a pré-venda. Você vai ganhar de Natal, né? Embaixo da árvore de Natal, você vai ganhar uma caixa. Porque isso aqui era a promessa de que em fevereiro de 78 você ia receber as primeiras figuras de Star Wars. Você imagina o Papai Noel chegando com uma caixa vazia pra criança? Mas foi sucesso. Sim. Foi, a caixa fez sucesso. A caixa vazia, né? E rendeu o filme. Porque inclusive essa caixa, o legal é que você podia transformar ela um diorama, display, né? Um display. Só que sem bonecos. Até esperar os bonecos chegarem, né? E só chegaram em 77. E o legal é que, assim, essa coleção, ela influenciou todas as outras. Porque o G.I. Joe, a gente sabe que, tradicionalmente, ele é 12 polegadas. Mas ele passou a ser 3/4, né? Igual o Falcon e o Comandos em Ação no Brasil. Com a crise do petróleo, eles tiveram que diminuir tudo. E também com a influência de Star Wars, que isso aqui era... muito mais fácil carregar 20 bonecos desde do que um G.I. Joe, né? Você jogava na piscina, jogava na água, outro não tinha roupa, molhava, estragava, não Fora a nada. escala, como é que começou a escala? Alguém falou assim, que tem uns bonecos desse tamanho. Alguém pegou a régua e falou, nasceu a escala 3/3. O presidente da Kenner chegou e falou assim, qual vai ser o tamanho do boneco? Ele falou assim, assim. E aí eles foram lá, mediram com a régua essa distância, e aí o Luke, que é essa peça aqui, essa é a figura número 1 de Star Wars, é o primeiro boneco desenvolvido, né? Ele tem exatamente a distância do dedo do presidente da Kenner quando ele falou assim, ó, desse tamanho que tem que ser. Pequeno o Bilal dele, né? Porque diz a lenda que, diz a Luciana que... E ele disse que era um cara grande, inclusive. Ah, é? Tinha um dedo grande. Esse é o pé que falam, né? Tem razão. E vou falar uma coisa, Zório, momento agora, porque assim, não dá pra deixar de falar de motor, Zório. Aí, a Mattel falou assim, caramba, esses caras estão vendendo pra caramba, a gente precisa começar uma licença nossa, a gente precisa criar alguma coisa, e isso fomentou, instigou os caras a começar também tiveram problema de Conan, com o Conan, que não ia dar certo, mas eles começaram por causa de Star Wars. Todo mundo queria entrar nessa esteira, queria vender caixa. O próprio Torak, né, que é na verdade o Torak não existiu em outro lugar no mundo que a não ser no Brasil, ele é o Darth Vader brasileiro, né? Então é a influência da época, né, espacial, né, aquela época dos anos 80, porque a gente tem o Falcon futurista. Então já era uma tentativa porque não vendia mais tão bem quanto, né, os bonecos menores. E aí veio a linha Comandos em Ação, né, G.I. Joe americana, que aí diminuiu o tamanho dos bonecos, que
que eram mais fáceis de carregar. Eu tinha uma bolsinha que carregava uns 20 bonecos daquele. E o meu Falcon não, tinha que carregar aquele Você boneco. andava de pochete? Pela qualidade dos bonecos, do filme, tipo da franquia, pela qualidade da franquia, tanto Não, faz olha, o tamanho, isso né? aqui tem, não sei, isso Quanto aqui tem, menor, mas melhor. olha quantos anos tem isso aqui e a escultura não é bacaninha Sim, para a época, é muito legal. Olha Olha o look. um negócio muito legal, que, por exemplo, esse Jawa aqui, o protótipo do Jawa, Pra quem não sabe, esse é o Yoda disfarçado. ele tá Manjo escondido muito aqui. bem. E isso aqui você sabe que isso aqui foi, o protótipo disso, foi feito com a meia de um dos engenheiros da Kenner. Falei assim, como é que eu vou fazer aquela roupinha do Jawa? Ele olhou pro pé, falei assim, ele cortou a meia marrom, ele tá fazendo uma meia marrom, e aí ele fez no mocap, na verdade não era nem o protótipo, o mocap do Jawa, o manto do Jawa é a meia do cara. Eu pensei que fosse a calçola da Luciana. Parece, lembra? Parece, Aquele que foi na casa dela. sim. Agora, tem uma outra situação. Você vê, Teve a tequila de café, né? Tem, na casa de Luciana Silva, tomamos saímos de lá. Ela adora me fazer de otário. E o mais legal é que ninguém botou uma fé no Jorge Lucas. Foi que nem quando a gente fala assim, homem borracha na Iron. Ninguém botou uma fé. Ninguém botou fé. Ivan Reis desenhou. E ó, Agora tá tendo que desenhar. Então. Pelo DC. pois é, não só desenhou, como assim, ele melhorou muito o profissionalismo dele. Ele virou desenhista número 1, 2, 17. O traço dele melhorou com o Homem Borracha. Sim, completamente. Agora, não adianta depois se arrepender, porque assim... Já é sócio da Iron. Não, a Hasbro se arrependeu lá na frente e falou assim, ô Jorge Lucas, vamos fazer aqui as figuras do episódio 1 aqui, a gente quer voltar, vamos ser amigo e tal, não sei o que, cafuné. Que Jorge disse, não, agora vai falar com o meu primo, Não, Jorge. aí Jorge já queria um merchan, uma porcentagem maior e não vendeu a mesma coisa. Não vendeu a mesma coisa. Assim, essa primeira série vendeu, tanto é que alguns bonecos da primeira série foram relançados junto com as outras figuras dos outros filmes. Mas quando não tinha mais filme, as figuras não vendiam tão bem. O que acontece? Eles colocaram uma moeda, que essa coleção já não é dos filmes, né? Ela chama Power of the Force, porque as outras tinham o nome dos filmes, né? Império Contra-Ataca, O Retorno de Jedi. Não, peraí, não é o retorno. Cadê aquele que a gente estava falando agora há pouco? Então, esse aqui é um caso à parte, né? Esse é um caso à parte. Como assim? Aqui, ó, The Revenge. Né? Esse a aqui, vingança. a vingança. Não, mas aqui, ó, a vingança do Jedi. Isso aqui é antes do filme realmente ter o filme, o nome definitivo. Então o que acontece? Essa figura, ela tem a propaganda, né, da figura do próximo do episódio 6, mas ainda não era, né, o Retorno de Jedi, era a vingança do Jedi. Jedi se vinga? Mas assim, é que Jedi não se vinga, aquela coisa do politicamente correto. Exatamente. Aí vamos trocar o nome do filme. Né? Coisas de Jorge Lucas. Tá, e agora vamos falar de coisas que Rodrigo Moreno nos trouxe aqui. Eu sei que tem coisas aqui raríssimas, né? Coisas valiosas, hein? Bom, vamos falar primeiro com uma coisa grande que Luciana Silva gosta. Esse aqui é o Hot Toys da época. Esse é o, Da Glaslit. na verdade, isso aqui é a reprodução em 12 polegadas desse Darth Vader aqui. Então eu só trouxe pra gente ver com detalhes, né? Como é que crescia o sabre? Até um taco de ele golfe, crescia, né? ele crescia com essa explicação aqui. Lê pra mim o que está escrito aqui, por favor. Embaixo do Darth Vader. Olha só. A espada da força cresce em sua mão. Eu acho que atualmente não ia rolar. Não ia rolar. Não ia rolar isso, não. E tá com uma vela aqui, ó. Que é essa aqui, ó, por acaso. Parece- ela cresce mesmo. Parece o pinto do gato, né? Parece que o gato às vezes vai se lamber, o pinto sai igualzinho, o pinto do gato, olha lá. Eu acho que a ideia Era o foi pinto do gato. Era. Mas Então- isso aqui era o que? Uma réplica da Glaslit, é isso? É uma réplica, na verdade. O da Glaslit já era uma réplica da versão da Kenner, é o mesmo molde. Né? Nessa escala. Nessa escala, isso aqui é uma figura recente, que é uma homenagem em recente, tamanho por isso maior. ele vem no formato burrito. Você já pegou embrulhado. E aí o que acontece? É justamente uma homenagem a essas figuras de 77. Que a Glaslit lançou em 88 também. Glaslit, hein? Glaslit. Esse é Glaslit, esse é o original. Ó, Zório, Glaslit, não sei se você lembra, além de Star Wars, esse eu tive. Lembro. Tinha Rambo, tinha Esquadrão Classe A. Esquadrão Classe A, É, Thundercats. Super Máquina, MacGyver, MacGyver, Jaspion, Jaspion, que mais? Jiraiya. Jiraiya. Galaxy Rangers. O Giban não tenho certeza se era da Glaslit. Giban, Dinossauros. Dinossauros.
Eu tive um com Bronto Thunder. figuras, com bonecos, inclusive, que só foram feitos no Brasil, esculpidos no Brasil. Então ela é uma série icônica no mundo todo, porque realmente são figuras que não tiveram em outros países. Então elas foram esculpidas e trabalhadas aqui no Brasil. Pergunta capciosa agora para Rodrigo Moreno. É. O caso da estrela. Diziam que o plástico da estrela, a pintura da estrela, com He-Man, os Mestres do Universo, com outras figuras, era melhor do que lá fora. Sim. Por outro lado, conversando com o pessoal que colecionava Thundercats daqui, diziam que o plástico da Glaslit era pior, a pintura era pior, era tudo pior. Sim. Tanto é que se você pegar as figuras, né, da Glaslit, você consegue diferenciar das figuras originais Kenner. Então, pelo tipo de pintura, as armas eram todas trocadas. Então, como era tudo feito à mão, a pintura, então você via as pinceladas, o plástico vinha tudo com rebarba. Então, o controle de qualidade da Glaslit era bem ruim. Tanto é que o Vlix, pelo menos todos os que eu vi, tem a cabeça colada. Aliás, tem que tomar cuidado, Super-Homem. isso aqui é raro, não é? Sim, Aqui, esse aqui É o vilão do Esquadrão de Marte, né? Os Ratos Motoqueiros de Marte. Não, Isso, é uma esse versão aí é mais o nova. Éder Pegoraro aqui, ó. Versão Droids. Esse aqui é o raro ou não? Esse aqui é uma cópia. Esse é uma cópia, eu tenho o original. Moreno vai É que eu trazer. tenho até o medo de ter dinheiro de casa, né? o Vlix. Como é que um negócio desse... A gente sabe. Como é que um gordinho desse com a sobrancelha desse jeito pode se tornar... sei, Nunca vi esse cara... Não, se bem que ele aparece na animação, não é? O que acontece? A série de Droids é uma série. Você já assistiu Droids? Não O que tudo. que você conseguiu assistir? Você conseguiu assistir? Porque assim, eu não consegui assistir de tão ruim que é. Então, assim, Aqui não ajuda, né? a franquia é excelente, mas herege. Blasfêmia. o que acontece? Ele não teve uma segunda temporada, mas os protótipos estavam prontos. E esse aqui era um dos protótipos. Não se sabe por quê. A série foi cancelada e, lógico, não colocaram os protótipos para serem produzidos. Não se sabe por que esse protótipo veio parar no Brasil. E aí mandaram bala. Mandaram bala e quando viram já era tarde demais. Alguém na produção colocou no bolso, trouxe. Não, certeza. mas isso acontece até hoje. Vou dar alguns exemplos. O Rodrigo Moreno está aqui testemunhando. Aero Studios. Aero Studios, pessoal. Mas você começa a fazer a figura muito antes de sair o filme. E aí um belo dia mudam e já era. Vou dar um exemplo, não sei, diz a lenda. Darth Vader Rogue One. Todo mundo quer fazer um Darth Vader. Apesar de eu gostar mais do Darth Vader mexendo com a força de longe, aquele negócio meio imponente, todo mundo quer fazer com o sabre na mão. E diz que a Lucas falou pra todo mundo, não vai ter sabre, não vamos autorizar sabre. É assim, é mexendo os dedinhos. Então beleza. Fazendo iê de longe. Todo mundo, quer dizer, que se antecipou, fez lá sem o sabre, guardadinho e tal. Saiu o filme, todo mundo vai assistir e... Mete o pirocóptero. Metendo o sabre em todo mundo. Tô errado, Rodrigo? Não, o que acontece é o seguinte, o filme ele foi regravado. Então aquela cena, tanto é que a capa tá de uma maneira diferente também. Agora, Rodrigo, bom, falamos aqui do Droids, né? Vlix. Rodrigo Moreno recomenda que assista. Ratos Motoqueiros de Marte. Rodrigo, o que mais você trouxe de... Eu sei que tem uma história com o Boba Fett aí Tem o também. Shocker aqui, ó, do vilão do Homem-Aranha. Parece mesmo o Shocker. Então o que acontece? Eu sei que tem um negócio raro aí. O Tinha- Boba Fett... Tinha uma linha da Battlestar Galactica, né, que teve um acidente com uma criança, que tinha uma nave que fazia disparo, né, com A os minha projéteis. criança ficou cega. Ela ficou cega. E o que acontece? Puxa vida. O George Lucas, e o que acontece? O Boba Fett com o foguete, com o disparo, ele tava, já existia o protótipo. Esse aqui é o protótipo, lógico que não é o original, é a réplica. Né? Rodrigo Moreno não traz nada, viu, Luciana Silva? Você acha o quê? Fica de olho nesse negócio aí. Rodrigo Moreno não traz nada, né? Nada de... Sai do Tinder, Lu. E aí o que acontece? Ele tinha um disparador, né? E falou assim, não, isso vai acontecer também com o Boba Fett. Na verdade, a figura ela foi lançada da mesma forma, mas é o mesmo boneco, só que com um foguete fixo. Tá? A prova de idiotas. Engraçado que o Boba Fett nem tem o foguete atrás, né? Nem tem esse... Ele tem o foguete atrás. Tem essa rola de gato atrás? Né? Não vermelho. É um pouquinho diferente. Mas sabe como é que é? Brinquedo daquela época não era tudo exatamente detalhado, né? Não tinha aquele fã. Nossa, mas a capa do Vader tá invertida, Eu o acho da hora, assim, likeness. Star Wars é que eles pegam uns conceitos e eles criam, que nem tem a primeira capivara espacial aqui, ó. Esse aqui é um caso clássico. Esse aqui é o Snaggletooth Blue, né? Que ele é azul, obviamente, porque ele é blue, mas ele é meio alto. E o que acontece? No filme, o personagem não é assim. Ele é
Baixotinho. Assim e vermelho. O que acontece? Quando a Kenner foi fazer isso aqui, é uma figura exclusiva da Sears, né? Foi vendida na loja Sears. Quando eles receberam a imagem de referência, o boneco estava sentado e a foto era preto e branco. Então eles fizeram como eles interpretaram, alto e azul, né? Na verdade ele era baixinho e vermelho. Gênios. E agora tem um momento Robin Hood. Olha, esse aqui não tá no filme, né? Esse gordinho Esse aqui. é o Frey Tuck do filme. Não, mas não tá Esse no é o Star amigo. Wars. Eu não vi no Star Wars. Não. Esse aqui, na verdade, é o ator sem a máscara do Gamorrean Guard. Não brincadeira. Qual que é a história disso aqui? Isso aqui é o seguinte, na década de 80, a Kenner lançou o Gamorrean Guard, né, que é um dos guardas do Palácio do Jawa, que o Rancor Dá uma mordida mastigada. nele, né? E o que acontece? Quando saiu o Robin Hood do Kevin Costner, a Kenner também trabalhou nas figuras. E aí, acho que não tinha um corpo, vamos pegar o corpo do Gamorrean Guard. Olha lá, é o mesmo corpo, só troca a cabeça. Que era feito na China. É aqui, ó, Kenner, China, aqui, ó, tem uma marcação aqui. Muito fácil. Pega o corpo e troca a cabeça. Já nasceu o Ripente. Já- O Ripente já- safado na Mattel, o Ripente safado da história. Caça-níquel. É caça-níquel. E aí, uma outra figura bem legal, que é esse Jawa de capa de vinil, que antes de sair lá com o protótipo da meia, né? Da calçola da Lu. Ele foi feito com essa capinha que era, na verdade, padrão de todas as figuras, e saíram poucas figuras. Então ele ficou super raro e conhecido como o Jawa da capa de vinil, porque as figuras, na maioria, tem essa roupinha de pano. Então essa figura ela é super rara. É caro isso daí? Esse é. Posso ver? Não, ele só traz as cópias. O cara é esse aqui, ó. E agora, eu vi que você guarda as coisas no acrílico também, né? Isso aqui não vira estufa, não, Rodrigo? Então esse aqui é uma figura graduada, né? Que assim como os quadrinhos, né? Como outros itens, também você pode graduar as figuras. Então isso mantém ele dá uma nota, né? Pela cartela, pelo blister, pela figura, soma o valor das notas, aí ele lacra nessa caixa, coloca um holograma para certificar, vem um certificado e você não pode mexer mais na figura aqui dentro. E não fica amarelar, não pega calor Não, esse negócio? porque isso aqui é especial, porque não é só um acrílico, ele tem proteção UV, então ele é lacrado pela própria empresa que vai graduar. É como o mesmo sistema dos quadrinhos. Um vácuo? Um vácuo, então tanto é que se ela se movimentar daqui, já perde o valor da nota que foi dada. Você falou mal do Droids, mas é mais uma figura de Droids que você tem, né? Na verdade, eu tenho todas, então eu precisava ter droids. Verme. Então eu precisava ter a coleção droids, que Verme. são... Precisava. No Brasil, elas foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 figuras. Não, 7 figuras. Nos Estados Unidos, foram 6, 9, 12 figuras. Então eu tenho as Glazit todas. Rendeu, e hein? tenho Rendeu também isso lá, hein? Não chegou na segunda temporada, então não saiu o Vlix, que era da próxima. Era da próxima temporada. Isso aqui, cara, isso aqui o pessoal falou que é uma nota original, né? Tem, né? Aliás, esse Boba Fett também falaram que é uma nota, esse que dispara o negócio, me falaram que custa uma... 18 mil dólares. Ele foi roubado, inclusive, do acervo do Steve Sansweet, de um colecionador que ia lá. E veio parar na tal. tua coleção assim por coincidência. Não, eu comprei. Bruno Zória, Vai falar com a Zona Leste agora. Pronto. você comprou esse aí. E na verdade, essa é a figura mais rara de Star Wars, o Vlix, porque ele só foi produzido no Brasil. De todas. Série ruim, Série personagem ruim. bucha e é o mais caro. É o mais caro da série, é o mais raro. Diz que é uma das figuras mais raras de figura de... Tem um no eBay, inclusive, por 50 mil dólares. Vou comprar 7 agora. Não vai. Não Multiplica por 4. tem. Rodrigo Moreno, você trouxe também uma navezinha e trouxe uns cotonetes pra gente limpar o ouvido, não é isso? É lógico, porque a gente escuta Tô melhor. curioso pelo cotonete. A gente vai deixar por último. Essa aqui é a cartela de 77, né? Com as primeiras figuras de Star Wars. O que acontece? Essa aqui é uma peça Gringa, bacana, né? Gringa. que é um brinquedo que acabou virando uma prop de filme, que é o Cristal Encantado. Esse Que é é- um clássico. Dark Crystal Dark. Não é o filme da Xuxa, não, viu? Jim Nutella? Henson, né? O da Xuxa é o amor. Frank e o Oz. amor. Às vezes pensa que é lua de cristal. Lua de cristal não é esse. E aí o que acontece? Tinha um personagem lá, um vilão, que ele era todo mecânico e um dos olhos foi utilizado com essa peça do meio. Ô, louco. É o olho de vidro. É o olho de vidro, exatamente. Então, é um brinquedo que na verdade acabou fazendo
parte Aí, de uma a prop, informação né? Star Wars Original. serve pra algo, pra usar. É aproveitamento. Pra você pegar reciclagem, É. né? E- Que Reciclagem. mensagem bonita. Não, mas eu quero saber dos cotonetes agora. Os cotonetes é o seguinte, então a gente já conversou sobre Model Train, né? E aí a gente sabe que os sabres... Você né, que do não Model sabe o que é Train- Model Train, rode uns 2 vídeos pra trás e você vai saber o que é Model Train. Tipo, assistir figuração. Essa não é a versão do cotonete, essa é a versão que tem o sabre que cresce na sua mão, igual aquele. Ah, Tá? Luciana Silva nesse momento está pingando. E aí, os cotonetes, na verdade, eram utilizados para fazer os sabres dos bonecos. Então tinha, né, o cotonete rosa, na época, aquele cotonete vagabundo que tinha na época, Eu sei que né, rosa, o azul... Era né, pra combinar que com o papel higiênico rosa, aquele que ralava. Rasgava até a alma. E aí, esse aqui é o bootleg. E tem o bootleg do bootleg. Então eles pegaram o personagem Vader e fizeram uma segunda série, Como é que era o nome da série? Aventura nas Galáxias 2. E aí, esse aqui é o bootleg do bootleg, né? Pesado pra caramba. Pesado pra caramba. Esse Chumbo. aqui é o Imperador Zacro, que na Parece verdade um é a versão babuíno, essa porra. brasileira do Vader. É um Vader brasileiro. E olha só, ele metia um parafuso aqui do lado. Ele não mexe. Ah, não mexe. Mexe a perna. Parafuso? É, mas não pode mexer muito porque senão não sai. Se, Assim. se olhar muito, ele agarra. desmonta. E o cotonete? E o cotonete era o sabre. Era o sabre, Eles é. faziam Não, é igual a piada, né? A mulher, o poste e o bambu. isso que é, sabe? Com rosinha lá. Não comeram com os meus olhos. Muito, muito legal. Alguma pergunta para Rodrigo Moreno, Bruno Zório? Não. Não. Essa aqui, ó, vamos mostrar esse Vamos que lá. você estava segurando com tanto carinho, com tanto amor. Esse é o Vader, Esse é o da Vader Glaslit. Glaslit, que é, na verdade, já dessa coleção Power of the Force, Sem moeda. sem moeda, né? Porque tinha que economizar aqui no Brasil, né? Eles economizavam tanto que a cartela de todos os bonecos era a mesma, eles só colavam a etiqueta com o nome do Dá personagem. pra ver. Esses TV Toys aí, foda, né? Isso é clássico, né? Não, Tipo, e olha onde MacGyver, foi né? comprado. Onde que foi comprado? Na Mesbla. Mesbla. E é legal que tem uns detalhes aqui. Os Cavaleiros Jedi, porque eles eram Gentlemen. educados. Eles eram educados. Quantas figuras você Gentleman. De quantas eu tenho? Não. Isso não se fala. Não tô falando o valor financeiro. Não, mas nem isso foi me Não, eu sei quantas Eu não faço tenho. ideia. Eu tenho uma Alguém planilha. perguntou outro dia pra mim, você Porque cataloga? outro dia eu abri Eu uma catalogo- caixa. Eu catalogo minha vida. Sabe por quê? Não valor. Outro dia eu abri uma caixa e eu falei, caraca, eu não sabia que eu tinha 8 Darth Vaders Galaxit. Por que eu tinha Verme! tanto Darth Vader Galaxit? Eu não Verme. sabia. Então, Verme. às vezes a gente vai comprando. Não, é porque quando a pessoa é muito focada em algo, como é o seu caso Star Wars, ela, às vezes ela tem um controle maior. Eu tenho uma planilha. Mais de 500. Mais. Mais de 1000. E cabe tudo isso? Ah, me São fala... figuras pequenas. Calma aí, mas me falaram que tem um mito, eu não sei se é um mito, né? Quer dizer, que você guarda, lá tem a área, um ar-condicionado especial para as figuras. Controle de temperatura. Controle de temperatura de umidade. De umidade e luminosidade. Tem isso mesmo? Tem. Viu, Zóio? E você, a gente pegando a figura lá com um mão de batata. Porque assim, imagina. Porque imagina, isso aqui ó, tem 40 anos. São peças que tem 30, 40 anos. Então isso aqui mofa, isso aqui apodrece. Então é justamente a ideia de manter isso aqui ainda existindo. Então. Porque a gente não coleciona bonecos. O que a gente coleciona? Histórias. Histórias. Chupa Bruno Zóio, chupa Luciana Silva. E o outro chupa eu não vou mandar porque ele ficou bravo e não gosta. Eu que eu falo, chupa. Não! Não. E Star Wars, como você falou assim, mas não vendeu tão bem episódio 1. Existiam as figuras que eram os últimos 17, que já era dessa série, colocaram a moedinha, né, pra ver se dava uma empurrada. pra Mandaram um vender. capacetinho também. Que esse aqui é o Luke É o Luke Stormtrooper Disguise, né? E Na esse- Estrela da Morte, esse aí. E aí o que acontece? Essas figuras não venderam tão bem, mas hoje elas são as mais raras da coleção. Apesar de serem mais recentes, que elas são de 83, já posterior aos filmes. Então, por exemplo, esse aqui é o Yak Face, que ele foi lançado também recentemente pela Hasbro, né? Que é uma figura super rara. Eu gosto. E é um dele. dos últimos- Ele é super simpático, ele E parece ele, um e ele é senhor. e ele é o guarda do Jabba. Se eu visse esse cara aqui como guarda, eu ia dar um abraço. Ele parece, sabe, É. História Sem Fim, não parece, Parece, lá o dragão lá do parece, E parece. na verdade esse aí é o vocalista dos Los Hermanos, né? O Camelo. Ô, Ana Júlia, mas eu tenho uma pergunta, mais uma pergunta capciosa. Essa aqui eu não sei se Então vai ter vamos ver. resposta. Ah, precisa. Star Wars é legal pra caramba. Uhum. Star Wars tem coisas raras. Star Wars todo mundo gosta. A Luciana Silva vai lá Achei e que tal, essa era a assiste pergunta. tudo. Mas a pergunta é, por que Star Wars hoje vende tão mal com todas as empresas? Eu acho que o mercado está saturado.
De repente, a gente, na verdade, como fã, a gente queria os produtos. E a gente tinha muita dificuldade de encontrar os produtos, mas de repente o mercado estava, assim, todas as empresas até fazendo o mesmo produto, um produto igual. Se tinha lá a Hasbro e a Mattel, que na verdade a Mattel não tinha licença Star Wars, fazendo a mesma peça, que era a mesma nave, na mesma escala, do mesmo material, pela linha Hot Wheels, e a Hasbro pela linha Black Series, as naves de metal. Então, isso é um exemplo de produtos. Eu acho que ficou muito saturado. Eu tenho uma pergunta mais capciosa. A franquia é uma das mais antigas, fez um monte de nerd, um monte de gente se influenciou em cima dela. Por que Star Trek é mais legal? Durmam com essa! Que a força esteja com vocês. Que a força esteja... Não diga isso. Agora, tem uma outra coisa que, para quem coleciona das antigas, eu acho... É muito mais legal colecionar o 3/4, não falando de escultura, nada, porque Star Wars é um negócio que é legal ter uma porrada, é como o Jaws, é legal você montar um cenário, batalhão, né? Uma porrada de Stormtroopers, aquela porra toda. Essa é a vantagem dos 3/4. Então, e hoje em dia tem o Hot Toys, até Iron, tudo, mas você não consegue montar um cenário de Star Wars sem ter uma grana. Minimate. Minimate é Vende mal, mas vende mal também. É uma bosta. Acabou o Minimate. E aí a gente fala muito, nossa, mas aquela figura que eu comprei é diferente do protótipo e de não sei o que, não sei o que lá. Já nessa época, você tem essa figura que é o Han Solo, com a cabecinha pequena. E com bundinha feminina, hein? E o mesmo... Meio caída, parece da Luciana. E a mesma figura com a cabeça maior. E cabeludo, né? E cabeludo. A diferença é que esse aqui cortou o Então, cabelo. Esse aqui é do Greasy, né? Existiam variações até, né? Então, essa questão de variação, às vezes de uma peça para outra. O Lando aqui, por exemplo. O Lando, na verdade, um está com capa e outro sem, porque a capa ela é meio difícil de manter. Mas é a mesma figura, mas rasga a hora que tá colocando. Exatamente. Um ele está sorrindo e o outro ele não está sorrindo. Um ele tá assim, ó. Passando o Luciano, tamo no café. Então, Andando de bike depois. essa variação de pintura, isso sempre existiu. Sempre existiu e sempre existirá. Sempre. Porque E a gente não reclamava. é linha né? de produção. E a gente não reclamava tanto. É que antes a qualidade era menor. Hoje o controle de qualidade é pior. Tem razão. Pode ser. Aí, por exemplo, você tem um controle de qualidade disso aqui. Isso aqui é um Luke Skywalker mexicano. E aí você tem a mesma figura da Kenner, é o mesmo modelo. Só que esse aqui tem um cabelo pretinho, né? Esse aqui é loirinho. Na verdade é dos chips. Na verdade, é o mesmo molde, né? Na verdade foi copiado, né? E aí é o mesmo boneco, dele até menorzinho, pequenininho. Então esse aqui é um bootleg Você mexicano. vê como a pintura ainda hoje faz muita diferença. A escultura, às vezes a escultura é legal pra caramba, mas se a pintura faz... Às vezes você pega um negócio com uma escultura ruim, mas se a pintura estiver legal, você muda totalmente a figura. Sabe qual é o caso mais clássico assim, de repintura assim, fajuta mesmo? Futebol Gulliver. Só mudava a cor do cabelo. Tem razão. Eu tinha Mas esquecido. várias figuras nacionais foram, por exemplo, o Jaspion da Gazette, que ele tem a cabeça do Jaspion e o corpo do Robocop. Então, ele foi reaproveitado de uma outra peça. Por isso que ele é todo parrudão. Né? Ele tem o corpo da armadura do Robocop. Então, muitas figuras, por exemplo, uma das inimigas lá do Jaspion, ele, na verdade, era uma figura que era do Galaxy Rangers. Que era também pela Porque ela tinha Gazette, até, que ele tinha tinha um saque até rápido. um saque rápido no coder. Você, ô Maltino, você não sabe quem tá falando. Volta lá, vai assistir Vingadores de novo, pela 10ª vez, vai. Volta lá, vai assistir o Felipe Neto. Tinha um dos vilões, acho que do Jaspion, que é uma figura que só teve no Brasil, mas na verdade era uma cópia de um vilão dos Thundercats. Eu esqueci o nome. Não era o Magaren, Não, ele tinha um chifre. É uma peça que foi... Depois eu Deve mando. ser o Estevam. Desculpa, eu não nem lembrei do teu, desculpa. Eu não lembrei, isso é uma história do matrimônio, mas não era, desculpa. É outro Estevam. É outro Estevam. Mas eu acho que com esse chifre do Estevam a gente tem que terminar isso aqui. Melhor, né? Bruno Osório, Valeu. abraço pra alegria do louco da batera. Novamente, que se foda. Rodrigo Moreno, direto da cadeia lá. Agora, Marcelo. Deixa eu voltar. Vai voltar. Tornozeleira libera um pouquinho. Marcelo Odebrecht, fiquem conosco, a gente se encontra em breve. E com Deus também. Em breve no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.